Boa tarde, nós vamos dar início à nossa aula Direito Processual do Trabalho. É uma aula muito importante para o exame da ordem, para que o nosso acadêmico, nosso aluno, nossa aluna possa aprender um pouquinho desta disciplina que vem agregar conhecimentos juntamente com as demais disciplinas que fazem o compêndio, coleção de matérias que a prova do exame da ordem exige dos futuros advogados. E eu estou aqui nesta condição de ajudar, não só no aprendizado, como também na resolução das questões da prova do exame da ordem. Dentro dessa cadeira, Direito Processual do Trabalho, nós vamos fazer aqui uma pequena apresentação. Como nossas aulas, elas são aulas iniciais, sempre na primeira aula inaugural, eu trago para os nossos futuros advogados uma síntese do que nós vamos tratar sobre cada tema, cada tópico relacionado ao direito processual do trabalho. A matéria em epígrafe traz no seu bojo jurídico trabalhista. É sempre importante nós citarmos que esta matéria é voltada para a área do trabalho, trabalhista, direito do trabalho. A melhor parte teórica com aprofundamento da teoria geral do processo, do direito processual do trabalho e também os conceitos doutrinários. Nós vamos precisar muito, nessa matéria de direito processual do trabalho, das outras disciplinas, como direito processual civil, direito civil e outras disciplinas que agregam no conhecimento geral para o aprendizado dessa disciplina. Hoje, como um dos maiores desafios da justiça do trabalho e do processo trabalhista, são suas demandas que a cada dia sobrecarregam os tribunais de justiça do trabalho, é isso, que são os tribunais do trabalho, né? São os tribunais regionais do trabalho, que também fazem parte da justiça como um todo do Poder Judiciário, fazendo com que não só declarar o direito, mas como escopo maior, ser capaz de entregar o bem da vida a quem pertence por direito. Então nós vamos tratar muito sobre a força laboral. Vamos falar muito sobre o obreiro, o trabalhador, o empregado. São termos que, ao longo das nossas aulas, nós vamos se familiarizando com essas nomenclaturas, com esse significado dessas palavras. Dentro do normativo trabalhista, nós vamos estar aprendendo algumas jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho. Então é muito importante essas jurisprudências, porque elas vão fazer parte do aprendizado da disciplina Direito Processual do Trabalho. Assim também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos utilizar principalmente. O futuro advogado, ele precisa muito desses normativos, desses institutos normativos. Vamos estar também trabalhando com a Lei 14.195, 2021, que institui a citação por meio eletrônico, que trouxe alterações na prescrição intercorrente prevista no Código de Processo Civil. São inovações. A Lei 11.419, de 2006, quando ela inovou com o processo eletrônico judicial, que é o famoso PJE, dentro do seu corpo,
normativo, inseriram várias inovações. Por exemplo, a citação pelo meio eletrônico, que até então era feito fisicamente pelo oficial de justiça, né? Saía um mandado de citação e aí o oficial iria até a casa do réu ou a residência do réu para citá-lo. Hoje, esta lei ela já traz alguns renovos, algumas inovações sobre esse meio eletrônico, que, por sinal, é um meio eficaz. Vamos trabalhar também com a Resolução 313 de 2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre o procedimento a ser observado na gravação de audiências na Justiça do Trabalho. É muito importante hoje que a maioria das audiências hoje elas são gravadas, elas são feitas em gravações de vídeo de uma forma transparente, que dá mais segurança jurídica para as partes no processo. Vamos trabalhar também com a ação direta de constitucionalidade, ADI, a 5.766 do STF, é Supremo Tribunal Federal, que trata da gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça é um instituto que o Poder Judiciário vem se aperfeiçoando. Nós temos, no processo comum, nós temos a Lei 1060, de 1950, e também o Código de Processo Civil, a partir do artigo 98, que trata sobre a gratuidade da justiça. O processo do trabalho também ele não está fora desse contexto. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade vai nos trazer alguns elementos, algumas informações importantes sobre a gratuidade da justiça na área trabalhista. Vamos trabalhar também com a Lei 14.365, de 2022, é uma lei recente, que dispõe sobre as prerrogativas do advogado. Isso é muito importante porque o advogado ele tem um papel essencial para a administração da justiça. Então, o advogado ele tem que estar dentro desse contexto, dos processos envolvidos, né? Então, essa nova lei, essa lei 14.365, ela trouxe algumas prerrogativas das que já existiam. O advogado tem algumas prerrogativas baseado na Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem, né, dos Advogados, mas essa lei ela trouxe alguns elementos para fortificar essas prerrogativas do advogado. Vamos trabalhar também com a Resolução 465, de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, que institui diretrizes para a realização de audiências telepresenciais no âmbito do Poder Judiciário. Isso aqui também vem normatizar algumas audiências que podem ser realizadas por videoconferência, telepresenciais. Isso é muito importante porque o Poder Judiciário ele não está arcaico, não está primitivo, não está rudimentar com relação a essas tecnologias. E é muito importante porque todos ganham. Ganha o juiz, ganha o advogado, ganha as partes, porque o processo ele vai ter uma celeridade muito boa com relação aos processos. Após essa apresentação, agora nós vamos falar sobre a nossa disciplina de hoje. A nossa disciplina de hoje ela vai tratar sobre, de uma forma geral, sobre a teoria geral do direito processual do trabalho. Então, são aulas sequenciais que eu vou estar trazendo para os nossos alunos de uma forma ordenada, de uma forma tranquila,
que não seja uma aula muito corrida, para que cada tópico seja notadamente explicado, dentro, é claro, dos limites da lei. Então, conflito trabalhista. O termo conflito, na doutrina hoje pacificada, não há consenso. Muitos autores, eles explicam seus pontos de vista jurídicos e, naturalmente, se posicionam cada um deles. Eu trouxe aqui algumas visões de alguns juristas, professores, operadores do direito que trataram sobre esse tema, conflitos trabalhistas. Na visão de Márcio Pugliese, ele diz que o conflito de interesse é a busca de utilidade que domina a vida social. Propicia a produção de normas, regulamentos, sistema de repressão e lide de todo tipo. Então, o conflito existencial, ele faz parte da vida social, onde o direito, ele vem frear essas condutas, vem definir, regular esses conflitos existenciais quando há uma lide. Só há conflito quando há lide, quando há resistência. Então, nós vamos estar vendo isso dentro dessa disciplina Direito Processual do Trabalho, quando há resistência. Já na visão de um outro renomado professor, Amaury Mascaro Nascimento, ele diz que o vocábulo conflito, de conflitos, significa combater, lutar, designar posições antagônicas. Então, o conflito, como eu falei, ele tem que haver essas condições: luta, resistência, submissão, combate, e assim sucessivamente. Na visão de Carnelucci, na esfera processual, agora de uma forma bem específica, né? O nosso professor Carnelucci, ele fala de uma forma bem específica, voltado para o direito processual do trabalho. Ele diz o seguinte: na visão de Carnelucci, na esfera processual, o conflito surge quando ocorre uma pretensão resistida, a qual se denominou de lide. Essa pretensão é a exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio. Então, Carnelucci, diferente dos outros autores que nós nominamos, ele é bem direto. Ele diz que o conflito, ele é uma resistência de uma pretensão. É isso? E também ele usa, ele analisa dentro da sua visão que essa resistência, ela vai terminar como uma lide. E a lide é justamente um conflito de interesses de ambas as partes. Na área trabalhista, se vê esse conflito quando há uma pretensão resistida do trabalhador ou do tomador de serviços, tendo como objetivo principal a violação da ordem jurídica trabalhista. Então, aqui nós concluímos essa parte, dizendo que na área do trabalho, esse conflito há quando há uma pretensão do trabalhador resistida. Quando o trabalhador ele é violado de seus direitos laborais. Quando o empregador não lhe paga o que lhe é devido, que são aquelas rubricas que o trabalhador deve receber do empregador
esses direitos conquistados na norma legal. Aí envolve Constituição Federal, leis esparsas, etc, etc, etc. No tópico das formas de solução dos conflitos trabalhistas, nós vamos aqui conhecer algumas dessas formas, que são muitas, são várias. Mas eu trouxe aqui algumas que são aquelas mais recorrentes e aquelas que mais são cobradas nas provas dos exames, não só da OAB, como de concurso. Então, segundo a doutrina, são meios de solução dos conflitos no âmbito do trabalho. Quais são essas formas? Autotutela ou autodefesa, autocomposição e heterocomposição. A autotutela ou autodefesa é o meio mais primitivo de resolução de conflitos. É o meio mais tradicional, mais rudimentar, em que uma das partes, com a utilização da força, impõe sua vontade sobre a parte mais fraca. Nesta modalidade, há uma ausência do Estado na solução do conflito, sendo uma espécie de vingança privada. Então, a autotutela, ela está em desuso, porque em um Estado democrático de direito, a força privada, ela não sobrepõe a lei. Então, essa forma de solução de conflitos foi usado isso muito nos séculos passados, quando existiam leis fracas, leis que não protegiam o trabalhador. Então, nós vamos trazer aqui, como uma observação importante dentro desse contexto da autotutela, que ainda há na legislação pátria, nos dias presentes, resquícios deste instituto da autotutela. Alguns códigos trazem ainda como vigente esse mecanismo. Nós vimos isso lá no Código Civil, no artigo 1210, que quando fala do possuidor da posse, sobre o esbulho, né? A turbação, quando havia resistência na tomada da posse da pessoa que detinha essa posse, usando a força. Também, isso na área civil. Na área do direito penal, ainda há esse resquício que trata sobre a exclusão de ilicitude, para que o agente que comete o ilícito ou o crime na área do direito penal, para que ele possa ser excluído dessa punibilidade ou desta imputabilidade, há ainda resquício constante do Código Penal. O Código Penal, ele é de 1940. Então, há muitos artigos que precisam se atualizar. E uma dessas atualizações são esses tipos de exclusão de ilicitude. Está lá no artigo 23, que quando fala que não há crime quando o agente pratica o fato aplicando o estado de necessidade, aplicando em legítima defesa e aplicando o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito. Então, como eu falei, são resquícios que ainda sobrevivem na legislação de hoje, vigente. Agora nós vamos falar de outro
de outra forma de solução do conflito, que é a autocomposição. A autocomposição é modalidade de solução dos conflitos coletivos de trabalho pelas próprias partes interessadas, sem a intervenção de um terceiro que irá ajudá-las ou até propor solução do conflito. Então, a autocomposição, ela é uma das formas que envolve a negociação coletiva. Nós vamos estar falando lá na frente o que é uma negociação coletiva entre trabalhadores, entre empregados e entre patrões, entre empresas, etc. Então, é um acordo, né, de transação para os conflitos individuais. Vamos estar falando agora também sobre outra forma de resolução do conflito, que é a heterocomposição. A heterocomposição, ela se exterioriza pelo ingresso de um agente externo e desinteressado ao litígio, que irá solucioná-lo, e sua decisão será imposta às partes de forma coercitiva. Então, é importante que o nosso aluno conceitue muito bem e diferencie muito bem dessas formas de modalidade de solução do conflito, porque a heterocomposição, ela tem o ingresso de um agente externo, que não tem compromisso nenhum com aquela transação, mas vai fazer parte desse processo e é imposto às partes de forma coercitiva, ou seja, uma forma obrigatória. Nós temos como exemplo mais tradicional a decisão judicial, onde os dissídios individuais e coletivos se envolvem. E temos também a arbitragem. A arbitragem é uma lei muito importante, a Lei 9.307, é uma lei recente, onde há muitos avanços nessas modalidades de soluções de conflitos. Então, é importante, depois nós vamos estar estudando essa lei, a lei da arbitragem, que os árbitros nomeados pelas partes têm força de lei, a decisão tomada naquela transação. Então, é muito importante que a lei da arbitragem, diferente de algumas modalidades que nós vamos estar estudando já, elas têm força de lei. Agora nós vamos estar tratando de uma outra forma, de modalidade, que é a mediação. A mediação é a forma de solução dos conflitos por meio da qual o mediador se insere entre as partes, procurando aproximá-las para que elas próprias cheguem a uma solução consensual do conflito. Então, esse mediador, ele tem um papel muito importante de trazer alternativas para que haja um acordo entre as partes. Outra forma de modalidade de solução do conflito é a conciliação, muito praticada nos dias presentes, não só na área trabalhista, mas também na área civil, na área fazendária, né? Então, muitos acordos são feitos antes de se ajuizar uma ação judicial. Então, a conciliação no direito do trabalho é obrigatório. Os juízes, quando eles assumem a carreira da magistratura na área trabalhista, eles já assumem consciente de que só vai ser ajuizada uma ação depois de passado por esses
instrumentos de solução de conflitos. Então, a mediação e a conciliação, ela é muito aplicada na área trabalhista. Nós vamos estar vendo isso mais na frente. Então, o conceito trazido pelo autor desse livro, que eu vou falar no final da aula, ele diz o seguinte: a conciliação é forma de solução do conflito trabalhista mediante o ingresso do conciliador entre as partes, o qual as aproximará, buscando a solução dos conflitos mediante concessões recíprocas, diferente da mediação. Né? Um pouquinho diferente. A diferença de mediação e conciliação as diferenças são poucas. Na conciliação, é importante que, muitas vezes, as partes elas têm que abrir mão de algum direito, de alguma forma, para se chegar a um consenso. E o importante que a conciliação é um instrumento legal para que as partes não tenham nem vencidos e nem vencedores. Quem é que ganha na conciliação, na mediação? As partes. Por quê? Porque eles fazem um acordo, o conciliador, mediante a comunicação deste acordo entre as partes, ele leva para o juiz e o juiz ele vai homologar este acordo de uma forma tranquila. E o importante da conciliação é que o processo ele se encerra. Não precisa ter outros institutos para ser levantados. O processo se encerra, se acaba e as partes saem ganhando. Por quê? Ganham muitos aborrecimentos que teriam que enfrentar em um processo judicial, a demora e também o direito que é reconhecido. O nosso professor Carnelucci, ele já dizia que a conciliação é uma sentença dada pelas partes. Olha que interessante. As partes é que chegam a dar uma sentença. Que sentença é essa? Favorável a ambas as partes. E a sentença é uma conciliação imposta pelo juiz. É aquilo que eu falei. Há um acordo, o conciliador pergunta se há acordo, as partes dizem que sim, depois de ouvirem, claro, os argumentos de cada uma das partes, e aí chega para o conciliador e diz, sim, nós chegamos a um acordo. E o conciliador, naturalmente, vai ficar muito satisfeito, porque ele vai chegar para o juiz e vai dizer, excelência, na ação pré-processual que eu estava atuando, houve acordo entre as partes. E aí o juiz vai dizer, traga-me para que eu possa certificar, homologar esta pleiteação. Por isso que Carnelucci tinha razão dele dizer que a conciliação é uma sentença dada pelas partes. E agora, com relação ao juiz, é uma conciliação imposta pelo juiz. As partes concordou, o juiz homologa. Mas o juiz é obrigado a concordar com essa homologação? Nós vamos ver mais adiante. Um item muito importante que eu quero destacar aqui é que são passíveis de conciliação os direitos patrimoniais disponíveis. Isso é muito importante. Porque se o direito não for disponível, não pode haver conciliação. No direito do trabalho, alguns direitos são indisponíveis, como os direitos da personalidade do trabalhador. Claro, isso é um direito indisponível, está lá na Constituição Federal,
está lá no Código Civil, né, no artigo 11 em diante, é um direito personalíssimo. E esse direito ele é indisponível. Temos também outros direitos dentro da área trabalhista que são indisponíveis. Por exemplo, os direitos difusos, que nós vamos estar estudando, né? Lá no direito ambiental, lá no direito... É o direito ambiental. Os direitos coletivos, com as normas que se referem à medicina, à segurança e ao meio ambiente do trabalho. Nós temos também, dentro desse contexto, o Instituto da Transação. O que é a transação? Transação é um negócio jurídico pelo qual as partes, mediante concessões recíprocas, nós já falamos sobre concessões recíprocas. O que é concessões recíprocas? É onde as partes, elas aceitam perder algum direito para poder chegar à conciliação, para poder chegar à mediação, para poder transacionar um negócio jurídico. Então, põe fim a uma relação jurídica duvidosa ou previne a ocorrência do litígio. Então, a transação, ela é um meio jurídico, né? Ela é feita entre as partes, né? E mediante concessões recíprocas. Então, tem que haver essa submissão e esse consenso entre as partes, para que seja evitado um litígio. O que é um litígio? É uma lide. O que é uma lide? É uma resistência, né? É uma resistência que a parte requer. O escopo da conciliação é a pacificação. Então, é muito importante que o advogado de hoje, ele pleiteie, em toda a fase do processo, a conciliação. Pode ser na parte pré-processual, ou seja, aquela parte ainda que não tem uma ação judicial. Pode ser durante a audiência, né, de instrução e julgamento. Pode ser lá na contestação. O advogado pode propor ao juiz também nas razões finais, antes da sentença. Então, a conciliação, ela pode se chegar até o Supremo Tribunal Federal. Olha que extraordinário, né? Esse instituto da conciliação. O processo já foi autuado, o processo já foi distribuído, já houve uma sentença, o processo teve recurso, o processo foi ao Tribunal de Segunda Instância, o processo foi para o STJ, o processo foi para o Supremo Tribunal Federal e lá também pode haver a conciliação. Então, a conciliação, ela está em todas as fases do processo. A conciliação, nós acabamos de dizer, o que é a conciliação? A conciliação é a pacificação. Pacificação de quê? Entre as partes. Vamos tratar agora sobre outro tema, que ao longo da nossa matéria, nós vamos tratar muito sobre esta competência, muito importante. Nós já falamos nas outras disciplinas que o termo competência é muito importante para o advogado atuar em suas ações. Então, no direito do trabalho e no processo do trabalho, o Comando Constitucional da Justiça Trabalhista, previsto no artigo 114 da Constituição Federal, traz um rol, eu diria, taxativo. Não é nem um rol exemplificativo. É um rol taxativo onde o legislador originário, constituinte originário, fez questão de inserir no bojo da Constituição Federal de 88.
Porque, só fazendo aqui um pequeno histórico, antes da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, o direito do trabalho ele corria um sério risco de ser banido do ordenamento jurídico. Então, houve muitas correntes na época para que o direito do trabalho ele fosse fortalecido, que ele não fosse banido do ordenamento jurídico. Pelo contrário, que ele fosse revigorado, que ele viesse com uma força constitucional para dizer à sociedade que o direito do trabalho é muito importante para o trabalhador, para as empresas, para os grupos econômicos, enfim, para as indústrias. O direito do trabalho, quando foi promulgado a Constituição Federal de 88, criou-se um renovo de novos direitos para o trabalhador, que até então poderia ser cortado, perdido, excluído. Então, os constituintes originários da época ouviram a sociedade, ouviram os segmentos, ouviram os trabalhadores, ouviram as empresas e seus diversos ramos e conseguiram inserir na Constituição Federal o artigo 114, que vai nortear como funciona a justiça do trabalho. Então, é muito importante essa inserção do artigo 114 da Constituição Federal na área trabalhista, porque na época da sua promulgação havia sério risco do direito do trabalho. Quando eu digo direito do trabalho, os tribunais trabalhistas, os juízes classistas, os juízes classistas foram extintos, os juízes, que são órgãos da justiça do trabalho, o juiz do trabalho, ele é um órgão da justiça do trabalho. Depois nós vamos estar estudando com mais calma, com mais diligência. Os tribunais regionais do trabalho são órgãos do Poder Judiciário. Os ministros do Superior Tribunal do Trabalho são órgãos, são membros do poder que insere o Poder Judiciário. Então, essa inserção do artigo 114 da Constituição Federal, ele tem como um norte muito forte, porque muitas correntes queriam extinguir o direito do trabalho. Então, o artigo 114 da Constituição Federal diz o seguinte: competência, muito importante para o advogado trabalhista, futuro advogado trabalhista. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Olha que é muito importante, porque na redação anterior estava escrito que era julgar e conciliar. Agora não, agora nós estamos tratando sobre compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Ou seja, haverá um processo e haverá um julgamento por uma autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Ou um juiz do trabalho, que é órgão da Justiça do Trabalho, é um órgão que, por sua vez, faz parte do Poder Judiciário como um todo. Os tribunais regionais do trabalho, que vão julgar os recursos oriundos dos juízes de trabalho, e a Justiça do Trabalho como um todo, uma visão macro, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Muito importante. Então, vamos aqui estar lendo, depois nós vamos estar
trabalhando com cada item constante desse artigo 114 da Constituição Federal. Então, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Item 1. Muito importante, isso cai muito na prova da OAB. Isso cai muito na prova da OAB. E nós já estamos aí com o nosso edital iminente aí do 39º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, meu aluno, minha aluna, agora é estudar, se debruçar, porque o calendário das provas já estão aí, ó, novembro e janeiro de 2024. Então, o aluno ele tem que estudar muito, tem que ler muito para poder, no dia da prova, responder tranquilamente. O aluno que estuda, ele passa. Não precisa ficar se preocupado. Então, vamos estar lendo superficialmente hoje, mas nós vamos depois trabalhar esses incisos do artigo 114, porque a prova do exame da ordem cobra muito essas ações, essas demandas constantes do artigo 114. Então, vamos lá. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho. Opa, isso é muito importante. As ações oriundas da relação de trabalho. Nós vamos estar estudando esse termo. O que é uma relação de trabalho? Abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todos aqueles empregados, não é servidor. Aqui quando fala União, Estado, município, aqui são ações trabalhistas, regidas pela consolidação das leis do trabalho, mesmo pertencendo à União, Estado e Distrito Federal e município. É muito importante que essas ações elas são oriundas da relação de trabalho. Servidor público, não. Quando nós estivermos estudando direito administrativo, nós vamos estar falando sobre legislação própria do servidor público. Qual é a lei própria do servidor público? É a Lei 8.112, a Lei 9.784, e assim sucessivamente. Aqui nós estamos tratando sobre ações oriundas da relação de trabalho, né, entre empregado e empregador. Mesmo que seja tendo como entes a União, que são aqueles funcionários que prestam serviço para esses entes e que são regidos pela CLT. É isso? Item 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Opa, isso aqui é muito importante. O servidor público ele não tem uma lei específica de lei de greve, mas o empregado regido pelo setor privado, que é a CLT, ele tem uma lei de greve, sim, é uma lei muito, muito recorrente. É a lei 70, se eu não me engano, é a lei 7.783 de 2019, se eu não me engano, é uma lei que está em vigência, inclusive quando o servidor público ele entra em greve, ou quando eles fazem greve, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou que poderá subsidiariamente recorrer a essa lei. Então, é muito importante. Nós vamos estar estudando ela em uma das aulas, a lei de greve. O servidor público ainda não tem uma lei de greve, ainda não foi. Está na Constituição Federal, mas ainda não foi regulamentada de fato. Então, item 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Então, nós vamos estar estudando. 3. As ações sobre representação sindical. Opa, tema recente. O parlamento está discutindo exatamente sobre o exercício, né, de contribuição sindical, se é obrigatória ou é facultativa. Isso é muito importante. Vamos estar acompanhando. As ações
sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Então, nós vamos estar estudando essas regras entre essas associações ou representações sindicais. 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Que jurisdição? Trabalhista. Isso é muito importante. 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O. Muito importante, quando nós formos estudar essa matéria, sobre os conflitos de competência na área trabalhista. 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Opa, isso é muito importante. Vamos estar estudando sobre essas competências. Isso aqui tudo são competências. Então, nós temos competência no TRF, que trata lá sobre alguns registros de conselhos, multas, sanções, etc. Aqui não. Aqui são ações relativas às penalidades administrativas, são sanções administrativas, mas voltada para as relações do trabalho. Isso cobra, a FGV cobra muito esse contexto dessas penalidades, dessas sanções impostas às empresas. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previsto no artigo 195 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Opa, esse aqui nós estamos falando de contribuição social. Quando nós estivermos estudando direito previdenciário, nós vamos estar falando com mais detalhes sobre esse artigo 195, né? O artigo 196. Então, nós vamos estar falando lá no direito previdenciário. Agora, nós estamos tratando apenas do direito processual do trabalho. Então, a competência aqui é para deixar bem claro que é na execução de ofício das contribuições sociais já sofridas lá no direito previdenciário. Então, aqui é apenas a execução de ofício, obrigatório, não é isso? Dessas contribuições previstas lá no artigo 195 da Constituição Federal. 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. O que é controvérsia? Controvérsia, nós vamos estar trabalhando muito o direito do trabalho, que são aquelas rubricas pagas pelo empregador ao empregado pela sua força laboral. Então, essas controvérsias que nós vamos estar falando aqui, na forma da lei, são aquelas rubricas que o empregado deixou de ganhar, de receber, quando da rescisão do contrato. Então, essas controvérsias, elas serão dirimidas pelos tribunais trabalhistas. Muito importante, pelos tribunais trabalhistas. Dentro das comissões de conciliação prévia, nós vamos estar falando muito pouco, porque essas comissões, praticamente, elas têm um papel fundamental, mas a nível de sindicatos, né? De empresas, né? Sindicatos ou empresas. Então, nós vamos estar falando aqui muito pouquinho, mas é importante o aluno estudar sobre o papel, o objeto, a finalidade dessas comissões, para que elas servem. Elas servem, nós vamos estar falando um pouquinho dela, mas elas servem como um desafogamento das demandas no judiciário. Então, vamos falar um pouquinho dessas comissões. As comissões de conciliação prévia são órgãos criados no âmbito dos sindicatos ou das empresas com a finalidade de resolução do conflito individual
trabalhista por meio da autocomposição. Nós já estudamos a autocomposição. Então, isso aqui é mais um mecanismo, é mais uma modalidade que as empresas, né, como um todo, bem como os seus sindicatos respectivos, lutam para solucionar de forma pacífica essas lides, entre aspas, lides, né? Porque ainda não há uma ação judicial, mas é uma lide, um litígio, vamos dizer assim. Então, as comissões de conciliação prévia é um meio alternativo extrajudicial. O que é extrajudicial? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, mas não custa nada a gente repetir. Extrajudicial é fora do Poder Judiciário. Ainda está em fase de amadurecimento, onde as partes estão sendo chamadas para uma autocomposição, uma heterocomposição, para uma arbitragem, para uma conciliação, para uma mediação, para uma transação. Então, ainda não existe uma ação judicial. Ainda não foi ajuizada uma ação judicial trabalhista, né? Então, as comissões de conciliação prévia é o meio alternativo extrajudicial de solução de conflito que tem por finalidade propiciar maior celeridade à resolução da lide, sem a burocracia do Poder Judiciário Trabalhista. Então, muitas vezes, as partes, elas cedem um pouco da sua pleiteação para evitar uma burocracia do Poder Judiciário, que às vezes pode ser longo, né? Às vezes um bom acordo, as partes, no momento que são transacionados entre as partes, um acordo, evita-se uma ação judicial longa, de vários protocolos, de vários recursos. Então, às vezes, para as partes, é vantagem. Então, essas comissões que são criadas junto aos sindicatos e empresa é para haver essa celeridade e evitar-se a burocracia junto ao Poder Judiciário. E outra coisa muito importante, essas comissões de conciliação prévia, elas não são obrigatórias. Elas não são obrigatórias. Elas são facultativas. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam que elas são obrigatórias. Ah, não, tem que ir para a comissão. Não tem, pode ajuizar direto a reclamação trabalhista lá no tribunal, não tem problema não. Por fim, a homologação da transação na comissão de conciliação prévia não tem efeito de coisa julgada. Olha que legal. A homologação da transação na comissão de conciliação prévia não tem o efeito da coisa julgada. Isso é muito importante. Tampouco impede a garantia condicional do acesso à justiça. Então, a parte vulnerável, que é o empregado, quando se sentir lesado de seus direitos, ele poderá, por que eu digo pode? Porque é um direito subjetivo. Ele não é obrigado, mas se ele quiser, ele pode ajuizar. Ele pode fazer valer o seu direito constitucional. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. O acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Quando ele se sentir lesado, quando ele se sentir violado dos seus direitos. Então, tem essa possibilidade de ele ou de ela ajuizar uma ação trabalhista, tranquilamente. Bem, por hoje é só a fonte do livro que eu extraí esses conhecimentos. Claro que também eu consultei outras doutrinas, eu consultei outras legislações, mas, como eu falei, a nossa fonte principal é o livro do professor Mauro Chiavi. Eu vou até soletrar. Mauro
SCHIAVI. É uma excelente processualista na área trabalhista e ele lançou o seu livro pela editora JUSPODIVM, que eu aconselho o nosso acadêmico, a nossa acadêmica, adquirir essa literatura, essa obra jurídica do professor Mauro, que é um excelente processualista. Então, a nossa próxima aula será Direito Tributário. Caro aluno, cara aluna, caro candidato, cara candidata, se você quer conhecer melhor os nossos trabalhos, quer ter contato conosco, visite-nos nos endereços constantes do QR Code que aparece do lado direito do vídeo e lá você acessa, ligue o seu celular, clique lá em QR Code que vai direcionar aos nossos endereços, aos nossos serviços que estão à disposição de todos vocês. O meu muito obrigado e até a próxima aula.